Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa 20ª aula. Aqui vocês têm a correção da 17ª aula. Então, a questão 1 e 2, façam a correção. E hoje, a nossa aula é sobre a organização dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles apresentam uma organização, né? Os seres vivos, eles são formados por pequenas estruturas, e essas estruturas são chamadas de células. As células, elas se unem, elas se agrupam e formam os tecidos. Os tecidos, eles vão formar os órgãos, e vários órgãos, né, com sistemas relacionados, vão constituir um sistema. E vários sistemas vão formar, então, o organismo. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um sistema digestório, né, que é formado pelo fígado, pelo pâncreas, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso, né, pelo reto, pelo ânus. Então, esse é um sistema, são vários órgãos que se unem e formam o sistema digestório. Tem o sistema circulatório, tem o sistema respiratório. Então, são vários sistemas que formam o organismo. Vamos falar, então, a primeira parte, que é a célula. As células, elas são unidades microscópicas e que fazem parte do corpo dos seres vivos. Então, nós somos formados por bilhões de células. E as células apresentam 3 partes fundamentais: a membrana, o citoplasma e o núcleo. As células, elas também têm formas e funções diferentes, mas todas elas têm as mesmas coisas: membrana, citoplasma e núcleo. Então, aqui nós temos o tecido epitelial, que forma a pele. Então, olha o formato do tecido epitelial. Aqui tem 3 células do tecido epitelial. Aqui a célula é o neurônio que forma o sistema nervoso. Nós temos aqui o tecido muscular, que é formado por células também. Nós temos do esquelético, que é aquele que nós movimentamos, né, os braços, as pernas. O tecido muscular, o cardíaco, que é o que forma o coração. E nós temos o tecido muscular estriado, que é aquele que não depende da nossa vontade. Mas todos esses 3 tecidos são formados por células, que têm funções diferentes. Primeira parte, então, a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, são 2 membranas que estão externamente à célula, então, em toda a extensão da célula, e também a membrana nuclear, que se encontra no núcleo da célula. Então, vamos ver qual é a função da membrana plasmática e da membrana nuclear. Bom, a membrana plasmática, que é aquela que está externamente à célula, ela tem a função de proteger a célula e ela seleciona as substâncias que entram para dentro da célula e que saem. Então, o oxigênio, os nutrientes, ela seleciona. E tudo aquilo que não é bom para a célula, ela também tem a função de selecionar e eliminar para fora. E a membrana nuclear, que é essa que está em rosa forte aqui, né? Que está protegendo todo o material interno. O material interno é o DNA, os cromossomos, que são tão importantes para nós e que nós vamos ver também quais as funções dos cromossomos. O citoplasma, então, é esta parte após a membrana externa, né? Nós temos, então, o citoplasma, que é uma substância gelatinosa que ela apresenta, formado quase praticamente por água, né? Tem outras substâncias, mas principalmente por água. Nós temos 2 tipos de célula: as células procarióticas ou procariontes e as células eucarióticas ou eucariontes.
As células procarióticas são aquelas células que não têm membrana no núcleo. Então, todo aquele material que a professora apresentou antes lá no núcleo da célula, ela apresenta, mas ela não tem membrana protegendo ela. Então, ela é uma célula procarionte ou procariótica. Por exemplo, as bactérias. As bactérias não têm membrana no núcleo. E nós temos as células eucarióticas ou eucariontes, que são aquelas células que têm membrana no núcleo. Então, está o material ali dentro, protegido por uma membrana, e esta membrana está presente em todas as células eucarióticas. Então, por exemplo, célula da pele, célula muscular, células do intestino, ela tem membrana no núcleo. As células tem células que são macroscópicas. Macroscópicas são aquelas células que eu posso visualizá-las a olho nu. Então, por exemplo, o ovo é uma célula macroscópica. A gema é o núcleo e a clara é o citoplasma. E também a laranja, esses pequenos gominhos, né, que apresenta aqui, cada uma delas é uma célula. Na laranja, no limão, na bergamota. Então, elas são células macroscópicas porque nós podemos visualizá-las a olho nu. E as células microscópicas, então, são aquelas células que eu só posso visualizá-las através do microscópio. Então, nós temos aqui as células do sangue. Isso aqui são as células do sangue, os glóbulos vermelhos ou as hemácias, que tem a função de transportar oxigênio e gás carbônico no nosso organismo. Esta aqui é uma célula adiposa, uma célula de gordura, que nós só conseguimos visualizá-las através do microscópio. E a primeira célula que foi visualizada, na realidade não foi célula, né? Mas o cientista retirou um pedaço da cortiça. A cortiça é uma madeira morta, né? E ela é usada como, por exemplo, para fazer tampas de garrafas de vinho, por exemplo, né? As rolhas que a gente chama, é um tecido morto. Então ele tirou um pedacinho deste tecido, né? Desta rolha, e colocou no microscópio e observou. Não era na realidade uma célula, né? Porque a célula já havia morrido. Então, o que ele observou foi o esqueleto, na realidade, da cortiça que ele observou. Era um microscópio bastante rudimentar, né? E muito simples, mas que ele conseguiu visualizar, então deu o nome de célula. Vocês têm uma atividade na apostila, na página 32, a questão 1 e a questão 2. Uma boa aula, se cuidem e que Deus proteja vocês. A professora está com saudade de vocês. Um beijo.